Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Parar para Vender. Desta vez estou eu convosco, não tenho nenhum convidado e vamos falar sobre o segredo para reter clientes e fechar mais vendas. Eu, antes de mais, quero agradecer a participação de mais de 380 pessoas. Nem todas estarão aqui diretamente presentes pelo próprio horário, mas eu quero agradecer muito, muito, muito a participação. Pessoas de Portugal, a maioria, uma grande percentagem, cerca de 40% do Brasil. Muito obrigado aos vendedores e aos profissionais de vendas do Brasil que também estão presentes e também aos profissionais de venda de Moçambique. Muito e muito obrigado. Ora bom, nós hoje vamos falar sobre então o segredo para reter clientes e fechar mais vendas. Antes de avançarmos, eu queria vos pedir um favor e tem a ver com o seguinte ponto. Uma vez que eu hoje vou estar aqui sozinho, vou estar aqui apenas convosco, não tenho aqui mais nenhum convidado, significa que hoje, mais do que nunca, eu vou precisar da vossa participação, das vossas perguntas, que são bastante importantes para manter esta interatividade. Então, vamos a este assunto propriamente dito, que é o segredo para reter clientes e fechar mais vendas. Ora bom, em primeiro lugar, há aqui algo que é preciso termos em conta e que tem a ver até com o próprio texto, com o próprio título, que é o segredo para reter clientes e fechar mais vendas. Ou seja, voltamos aqui à questão o que é vender, ok? O que é isto de vender? O que é que estamos, quando falamos em vender, o que é que estamos a falar? E então houve uma definição que eu vi, que eu encontrei e que para mim fez todo o sentido. Então, apareceu-me que vender é preencher um vazio entre o lugar onde o cliente está e onde o cliente queria estar. Reparem, vender é preencher um vazio entre o lugar onde o cliente está e onde o cliente queria estar. Isto significa que, da minha parte, enquanto vendedor, o meu trabalho deixa de ser, reparem, empurrar produtos e serviços, para passar a ser o quê? Perceber onde é que o meu cliente quer estar e onde é que ele está. Então passa por eu perceber qual é a sua necessidade, qual é a sua dor e de que forma é que eu o vou ajudar. E como é que nós fazemos isto? Ora bom, em primeiro lugar, eu tenho que encarar o mundo das vendas, o mundo dos negócios, como um negócio, como uma tarefa de servir o cliente. Este é o primeiro ponto. Muitos dirão assim: ok, ó Eduardo, então vamos precisar de ter empatia. Ora bem, se eu estou a lidar com seres humanos, a empatia faz parte do processo. Eu não posso estar a vender a outra pessoa sem me preocupar com aquelas que são as suas emoções, com aquelas que são as suas preocupações. Hoje, já sabemos, já é um facto, que quando os clientes decidem, e está provado pela neurociência, o processo de decisão
é maioritariamente emocional. Portanto, a empatia tem que fazer parte desse processo. Então, para além da empatia, o que é que vai ser preciso mais? Então, vai ser isso hoje que nós vamos descobrir. Então, o grande segredo para nós vendermos com mais sucesso, para retermos os clientes, passa por haver aqui um equilíbrio da balança entre o quê? Entre aquilo que é empatia, é verdade, mas também por manter aquilo que é o foco nos resultados, ok? Uma coisa tem que estar sempre associada à outra. Ou seja, eu só vou conseguir vender, só vou conseguir reter os meus clientes se eu tiver esta dupla preocupação. Ou seja, criar uma relação com o meu cliente e, ao mesmo tempo, estar focado naquilo que são os meus resultados. Ok. E se na teoria estão vocês a dizer, ok, Eduardo, na teoria isso soa-me muito bem, mas como é que nós fazemos isso na prática? Ok? Empatia. Ok, empatia normalmente é aquilo que nós ouvimos por parte de até de muitas formações, de soft skills, de relações interpessoais. Foco nos resultados é aquilo que nós ouvimos por parte da nossa direção comercial ou da nossa diretoria comercial. Então, aquilo que eu, no fundo, vos quero dizer é, para tornarmos isto prático, aquilo que nós, no fundo, vamos ter que fazer vai ser definir qual é o meu funil de vendas. O que é o funil de vendas? O funil de vendas não é nada mais, nada menos do que uma descrição gráfica daquele que é o processo comercial. E o processo comercial que eu hoje vos vou apresentar é um processo comercial que está muito associado ao B2B, a negócios entre empresas, ok? Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter noção do estado em que eu estou neste momento. E a forma de eu ter noção do estado em que eu estou neste momento passa por eu descrever qual é o meu processo comercial. Para quê? Para eu, depois de descrever o meu processo comercial, eu saber quais são as técnicas que eu vou ter que abordar em cada uma destas fases, tendo em conta o quê? Tendo em conta estes dois objetivos: a empatia e o foco nos resultados. Estes dois pontos são fundamentais. Ou seja, descrever o meu funil de vendas, ter a perfeita noção de qual é o meu processo comercial, para depois eu definir as técnicas para cada uma das fases. Dizem-me vocês, ok, Eduardo, mas eu já tenho isso na minha cabeça. Não é suficiente. Vocês não. Aqui o importante não é ter na cabeça, mas é nós escrevermos. E porquê é que é tão importante nós escrevermos? Porque a partir do momento em que eu estou a escrever, significa que eu estou a colocar as minhas ideias em prática. Só a partir daí é que o meu cérebro começa a processar as ideias e começa a pensar se aquilo que eu estou a dizer faz sentido ou não faz sentido. Então reparem no seguinte: quantas vezes, já nos aconteceu a todos, nós acharmos que nos lembramos assim de uma excelente piada, de uma excelente anedota, e quando verbalizamos aquilo soa-nos absurdo, ridículo. Ok? O mesmo acontece com as ideias. Às vezes nós podemos achar que temos excelentes ideias, que sabemos tudo, mas depois, quando vamos pôr na prática, se calhar apercebemos que não é bem assim. Então, aquilo que eu no fundo vos quero transmitir é o quê? Primeiro, o funil de vendas é uma descrição e para eu trabalhar essa descrição, eu posso trabalhar de duas formas. Primeiro, eu posso trabalhar de uma forma vertical o funil de vendas. Então, o que é isto de trabalhar de uma forma vertical o funil de vendas? Trabalhar de uma forma vertical o funil de vendas significa que eu vou ter que encher o meu funil de vendas. E a pergunta que eu vos faço é o seguinte: como é que eu faço para encher o meu funil de vendas? De que forma é que eu faço para encher o meu funil de vendas? Alguém que esteja aí quer adiantar? De que forma é que nós podemos encher o nosso funil de vendas? O meu funil de vendas. De que forma é que eu... Então, sendo assim, o que é que nós vamos fazer? Eu preencher o meu funil de vendas, aquilo que eu obrigatoriamente vou ter que fazer vai ser o quê? Eu vou ter que
fazer muita prospecção. Exatamente, Lília. Vou ter que iniciar pela prospecção. Eu vou ter que encher o meu funil de vendas. Para quê? Ao prospectar, o que é prospectar? Procurar novos clientes. Aquilo que eu, no fundo, vou fazer vai ser o quê? Vou encher o meu funil, vou contactar mais empresas vão ter conhecimento dos serviços que eu faço. Ok? O que é que depois vai acontecer? Reparem no seguinte: o funil é um funil, portanto, é mais largo no topo e, conforme vamos indo para a base, vai ficando cada vez mais estreito. Então, aquilo que nós, no fundo, vamos ter aqui que fazer vai ser o quê? É normal que quando eu faça prospecção, o número de contactos que depois queiram que eu marque reuniões seja menor. É normal que depois o número de empresas que estejam disponíveis para eu apresentar depois uma proposta seja menor. E o número de vendas, ok. O número de clientes entre aquilo que eu procurei no início e as vendas que eu vou fechar, a proporção é sempre menor. Ok? Portanto, eu tenho que encher para garantir que eu vou ter fechos. Para garantir que depois vou ter vendas repetidas. A outra forma de nós trabalharmos o funil de vendas passa por quê? Passa por eu trabalhar de uma forma horizontal. E o que é trabalhar de uma forma horizontal? Trabalhar de uma forma horizontal significa o quê? Significa que eu vou ter que perceber qual a taxa de sucesso entre cada uma das fases do meu funil de vendas. Por exemplo, entre o momento que eu faço prospecção e o momento em que eu consigo marcar reuniões, por defeito, aquilo que está estudado de uma forma geral em todos os setores da atividade, é que eu tenho uma taxa de sucesso de 10%. Ou seja, por cada 100 empresas que eu contacta, 10% dessas empresas terão interesse em ouvir quais são os meus serviços, ok? Existem formas de melhorarmos isso? Existe, ok? Mas depois vamos ver. Aquilo que eu depois vos quero dizer é o quê? Entre aquelas que eu marco uma reunião e aquelas que querem uma proposta, existe depois uma taxa de sucesso. E entre aquelas que eu tenho uma proposta e depois ao fecho, existe outra taxa de sucesso. Trabalhar horizontalmente significa eu perceber quais são as taxas de sucesso entre as várias fases do funil de vendas e trabalhar de uma forma numa perspectiva de melhoria de cada uma destas técnicas para a taxa de sucesso ser cada vez maior. Então, a forma que eu tenho de trabalhar o funil de vendas são duas. É na vertical e é na horizontal. Enchendo e melhorando a eficiência em cada uma das fases do processo de vendas. Agora, aquilo que eu, no fundo, vos quero chamar a atenção é o quê? Para eu reter clientes e para eu fechar mais vendas, nós hoje não nos vamos focar em todas as fases do funil de vendas. Nós hoje vamos nos dedicar àquelas que eu considero serem as três fases mais importantes naquilo que é o funil de vendas. E porquê é que eu considero serem as fases mais importantes? Ora bom, quando eu estou quando eu estou a trabalhar com equipas comerciais, com os treinos de vendas, muitas vezes fala-se de uma coisa que tem a ver com a objeção do preço, ok? Que é, Eduardo, eles até manifestam interesse, contudo, epá, reclamam do preço, isto está difícil, é a crise, é o mercado, ok? Vamos ver uma coisa. Estamos a viver tempos desafiantes no mundo inteiro, é verdade, mas deixem-me vos dizer que a marca de carros que mais vendeu no último trimestre de 2023 foi a Tesla. E eu, embora não tenha nenhum Tesla, pelo pouco conhecimento que eu tenho da marca, não é a marca mais barata do mercado. Então, vamos ver uma coisa. Aquilo que muitas vezes eu verifico é que, na realidade, não existe um problema de preço. O que existe foi um trabalho que não foi devidamente bem efetuado por parte de nós profissionais de vendas. E que tem a ver com o quê? Primeiro, a forma como eu estou a fazer a prospecção, a forma como eu estou a qualificar o meu cliente e a forma como eu estou a responder às objeções.
ok? Porque muitas vezes a questão não tem a ver com o preço, existem outras objeções, mas para o cliente é mais fácil dizer: olha, ó Eduardo, eu não vou comprar por uma questão de preço. Pronto, porque é mais fácil, ok? Se eu disser porque, olha, não me inspira confiança, pronto, existe ali alguma resistência, então torna-se mais fácil para o cliente dizer é o preço, ok? Então, vamos ver aqui um ponto que é extremamente importante e que tem a ver então por esta primeira fase, que é a prospecção. Vamos nos então focar aqui relativamente à prospecção. Relativamente à prospecção, o que é que eu no fundo vos quero dizer? Muitas vezes aquilo que se faz é o quê? Os vendedores sabem quais são os resultados que querem atingir, sabem qual é o foco que pretendem atingir, e então aquilo que fazem é o quê? Pegam numa lista, pegam numa base de dados, num fecheiro de Excel, e começam a contactar automaticamente. Ou seja, aquilo que existe é o quê? Existe atitude, mas existe aqui falta de quê? Falta de conhecimento e falta de habilidade. Existe aqui uma coisa que eu gosto muito que é parar para vender. É importante as pessoas pararem para vender. E parar para vender significa o quê? Significa que é importante as pessoas, numa primeira fase, olharem para a prospecção como uma tarefa que é muito importante nós fazermos. E esta tarefa de prospecção é importantíssima nós fazermos, porquê? Porque se eu não tiver prospecção, eu não vou ter vendas, eu não vou ter fechos. Então, esta tarefa importante é outro motivo que eu vos posso dar em termos de números que demonstra a importância desta tarefa. Todos os anos, em média, eu perco 14% dos meus clientes. Em média. O que significa que se eu não fizer prospecção, se eu não tiver continuamente a encher o funil, eu chego a uma determinada altura e deixo de ter clientes para vender. Então a pergunta é, porquê que a maioria dos vendedores foge tanto daquilo que é a prospecção? Existem aqui três motivos. Primeiro, procrastinação. Segundo, perfeccionismo. Terceiro, paralisia. Então vamos ver. A questão da procrastinação tem a ver com uma questão que tem a ver o quê? Nós ou aproximamos-nos pelo prazer ou fugimos da dor. E como prospecção implica dor, implica rejeição, implica haver muitas pessoas a dizer que não vão ter interesse naquilo que eu estou a oferecer, eu então evito e começo a adiar essa atividade que é fundamental para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Então, se eu sei que é fundamental, aquilo que eu vou ter que fazer é o quê? Autodisciplina. Eu vou ter que reservar blocos de horários para eu desempenhar essa tarefa. Segundo ponto, perfeccionismo. E aqui, relativamente ao perfeccionismo, às vezes há vendedores que querem ter tanta informação antes de contactarem o cliente que se perdem em tanta informação e nunca mais avançam. Então aquilo que acontece é o quê? Olha, para eu contactar um cliente, eu só preciso de ir a 4 sítios. Ir ao Google, verificar o quê? O site, verificar o Google Notícias e ir ao LinkedIn. Conhecer o perfil do cliente e se calhar, se tiver até alguma sorte, até existem aqui contactos em comum que me podem ajudar até numa aproximação do contacto com esse potencial cliente. Não é preciso muito mais do que isto. Isto demora 5 minutos se a vossa internet for de cabo, ok? Com internet fibra, isto demora muito mais. A seguir, paralisia. A paralisia tem a ver com o quê? Com o receio. Mais uma vez, o receio da rejeição, que é, epá, e se este momento não for o melhor momento? E se às 5 da tarde ele já não estiver a trabalhar? E se ao meio-dia ele já tiver ido a almoçar? Epá, deixem-se de colocar problemas onde eles, se calhar, nem existem. Ok? Eu não me lembro de quem é o autor desta frase, mas há uma frase que uma vez li que me causou impacto, que é o desafio da vida é vencer obstáculos, muitos deles imaginários. E, efetivamente, aqui, a prospecção, às vezes este e se, podem ser efetivamente obstáculos
imaginários, ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer antes de avançar com a prospecção comercial. Primeiro, definir qual é o meu mercado potencial. E a forma de eu definir qual é o meu mercado potencial tem a ver aqui com um ponto que é o seguinte. Porque é que os meus clientes compram os meus produtos e serviços? Ok. Eu agora vou pedir a alguém, por favor, que me responda a esta pergunta. Ok? Neste momento temos aqui hum, temos aqui cerca de 80 pessoas que estão a assistir à live em direto. Então, por favor, haja alguém que me responda a esta pergunta. Porquê é que os meus clientes compram os meus produtos? Então, há alguém que queira colocar a resposta? Ok. A Letícia Sá Pinheiro diz por causa da relação humana. Letícia, esse não é o motivo pelo qual os clientes compram os seus produtos. Esse não é o motivo. Nós temos que ir a uma coisa mais básica. Então eu vou dar o meu exemplo. A Letícia e os restantes. Letícia, muito obrigado pela sua resposta. Então, o motivo pelo qual os clientes compram os meus produtos é porque pretendem melhorar as suas técnicas de venda para produzir mais, para vender mais. Ok? Vamos ver aqui outra. Temos aqui outra situação que é a Lília diz pela necessidade. A Letícia diz pelo elo emocional. Ok, Letícia, eu por acaso, olha, enquanto me preparava para esta live, por acaso tive curiosidade na sua inscrição e fui ver o seu perfil. Então eu vi que a Letícia faz voz-offs, não é? Eh, então repare numa coisa, porque é que os clientes necessitam do seu produto ou serviço? Neste caso, o seu serviço. Os clientes necessitam do seu serviço porque necessitam que haja alguém que lhe faça uma voz off, porque necessitam que haja alguém que dê indicações, porque necessita que haja alguém que comunica a imagem da sua empresa, ok? Portanto, quando nós aqui temos uma coisa que é, porque é que os meus clientes compram os meus produtos, por exemplo, o Pedro Maurício diz, porque simplificam o dia-a-dia nas suas operações clínicas e lhes poupa dinheiro, ok? Estou numa empresa médica, muito bem, ok? Que o Pedro Maurício é alguém que está a associar aqui os serviços médicos à inteligência artificial, ok? Então é alguém que, efetivamente, faz isso, porque percepcionam a proposta de valor. Então vamos cá ver aqui uma coisa. Voltamos ao mesmo. Porque pressionam a percepção de valor, não é o motivo pelo que compram os produtos. Letícia diz, certo, estava a perceber o porquê os meus e não os dos outros. Ok. Então, é isso mesmo. Reparem numa coisa. Porquê é que nós vamos ao restaurante? Bem, nós vamos ao restaurante porque temos fome. Ou porque eu quero conviver com os amigos. Ou porque eu quero ir a um sítio comer e tenho preguiça em fazer a comida. Esse é o motivo pelo qual eu vou a um restaurante. Vamos ao segundo. A segunda pergunta que vocês têm que fazer antes de avançarem com a prospecção é: porquê que as pessoas compram a vossa empresa? E agora sim é que vem aí a questão da qualidade dos serviços, agora sim é que vem aí a questão do valor, ok? Mas primeiro eu tenho que ir à raiz. Porquê que eles compram os meus serviços? Porque querem atingir mais resultados comerciais, no meu caso? Ok. Então eu tenho que procurar clientes que queiram atingir mais resultados comerciais. Porque no caso da Letícia, são empresas que querem que haja uma comunicação da sua mensagem através de uma voz profissional. Ok, então eu tenho que ir atrás de clientes de empresas que queiram comunicar a sua mensagem. É sempre importante eu ter bem presente qual é o objetivo pelo qual os meus clientes me vêm comprar.
Porque isso vai aumentar o meu foco relativamente à procura pelo potencial cliente. A seguir, eu tenho que perceber porque é que compram à minha empresa. E aqui, quando eu falo porque é que compram à minha empresa, aqui eu tenho que ter aqui uma noção bastante importante, que é, eu, enquanto profissional de vendas, eu conheço a missão, a visão e os valores da minha empresa? É importante eu conhecer. Porque aquilo que distingue duas empresas do mesmo setor de atividade é a sua cultura organizacional. Então, eu tenho que perceber porque é que eles compram à minha empresa. E tem a ver com a cultura. E agora sim é que vamos à terceira questão. E a terceira questão é porque é que as empresas me escolhem a mim como o vendedor deles? Ok, tem a ver com o quê? Tem a ver com a minha capacidade de empatia? Então significa que eu, nas abordagens que eu continuar a fazer, vou ter que manter essa empatia. É isso que me distingue? Então vamos a isso. Tem a ver com o quê? Com as ferramentas, por exemplo, no meu caso, que quando eu estou a dar técnicas de vendas, são ferramentas em que eu coloco o cliente no centro de todo o processo e utilizo também técnicas da neurociência para criar mais empatia e promover o foco. Ok, então é isso que eu vou ter que continuar a promover e a comunicar. Então, eu antes de fazer a prospecção, e para manter o foco na empatia e no resultado, eu tenho que conseguir responder a estas três perguntas. Porquê é que os meus clientes me compram produtos e serviços? Porquê é que compram à minha empresa? Implica conhecer a cultura da minha empresa, conhecer a missão, visão e valores da minha empresa e porquê é que me escolhem como vendedor. Dizem vocês, ok, o Eduardo, mas esta porquê é que me escolhem vendedor às vezes é difícil. Não, é fácil. Em vez de ficarem com a vossa perspectiva, porque às vezes nós temos a noção que fizemos um negócio por um motivo e não teve nada a ver. Aquilo que nós podemos fazer é, ganhando confiança com o cliente, criando uma relação com o cliente, dizer exatamente isso. Olha, o que é que eu vou a fazer esta proposta? O que é que eu vou a fechar esta venda comigo? Ok, e a pessoa irá dizer. Outro ponto que muitas vezes os vendedores desvalorizam, ok? E eu vou-vos ser sincero, durante muito tempo eu desvalorizei esta componente. E posso-vos dizer que é uma componente que permite muito fechar muitas vendas e permite muito reter clientes. E que tem a ver com o quê? Tem a ver com pedido de referências. Tem a ver com uma coisa muito simples, que é chegar ao pé dos nossos clientes que dizem que estão extremamente satisfeitos com o nosso serviço e dizerem uma coisa tão simples que é: olha, conhece mais alguma empresa que também tenha interesse em trabalhar comigo? Conhece mais alguma empresa que também gostasse de eu lhe proporcionar este tipo de serviços? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que todo aquele trabalho que nós demoramos por vezes semanas, em alguns casos meses, a desenvolver aquela que é a nossa imagem, vão eles fazer por nós. Com um impacto muito mais eficaz. E porquê é que esse impacto é muito mais eficaz? Porque não sou eu que me estou a vender a mim, é outra pessoa que está a falar de mim. Logo, quando o cliente está a ouvir outra pessoa que não eu, a sua barreira emocional baixa. Então, é muito mais fácil acreditar em interposta pessoa do que no vendedor que se está a vender a ele próprio. Portanto, se vocês querem aumentar o sucesso da vossa prospecção, não desperdicem esta ferramenta. Peçam referências aos vossos clientes. Então, qual é o segredo para eu obter mais sucesso com a prospecção? Então, passa por definir blocos, passa por eu definir horas de ouro. Então, são tempos exclusivamente dedicados a fazer chamadas telefónicas, ok? E durante esse tempo, meus amigos, não pode haver desculpas. Durante esse tempo, eu só posso estar focado naquilo que é fazer prospecção e fazer chamadas. Silenciem o computador, desliguem as notificações e foquem só nisto.
Isto é o que vos permite garantir vendas a curto, médio e longo prazo. Então, primeira fase do funil de vendas está, ok? Isto faz-vos aumentar o sucesso em termos do fecho e de retenção de clientes. Vamos agora para aquela que é uma das fases do funil de vendas em que mais vejo os comerciais a cometerem erros que depois dá objeções de preço mais à frente e que tem a ver com a qualificação do cliente. Eu, quando estou reunido com o cliente, eu tenho que ter em consideração 4 fatores para eu perceber se aquele cliente está dentro daquilo que é o perfil enquadrado para a minha empresa e para a minha atividade. Primeiro ponto que eu tenho que ter em consideração é utilizar esta ferramenta que se chama BANT. BANT é uma técnica de qualificação que foi criada pela IBM, exatamente por causa deste motivo. É que havia muitos vendedores a contactarem muitas empresas, a fazerem muitas propostas, mas a quantidade de fechos era muito reduzida comparativamente ao número de propostas. Ou seja, o trabalho dos vendedores era pouco produtivo, era pouco eficiente. Então desenvolveram esta ferramenta que lhes permitiu obter maior sucesso. Reparem, melhorar a taxa de sucesso, que é aquilo que nós vimos naquilo que é trabalhar horizontalmente o funil de vendas. Então o que é que isto permitiu? Primeiro, aquilo que eu tenho que perceber é qual é o orçamento. É importante eu saber qual é o orçamento do meu cliente. Quanto é que ele está disposto a investir? Segundo ponto que é importante, autoridade. O que é isto da autoridade? Eu estou a reunir-me com o tomador da decisão? Atenção, autoridade e tomador da decisão não é o dono da empresa. Autoridade e tomador de decisão é a pessoa que dentro da empresa vai dizer assim: passem o cheque a favor deste vendedor ou a favor desta empresa. É aquele que decide. Então temos orçamento, temos autoridade e agora aqui um ponto importantíssimo que tem a ver com o quê? Necessidade. E aqui deixem-me vos dizer. Nós andamos aqui na lufa-lufa, não é? Andamos aqui sempre a correr atrás do tempo. E às vezes não fazemos uma coisa que é fundamental. Que é o quê? É fazer as perguntas certas e fazer aquilo que são as questões que nos levem verdadeiramente à necessidade do cliente. Passo a explicar. Eu, há cerca de 1 ano, 2 anos, epá, tive uma experiência comercial enquanto cliente fantástica. Não conheço a vendedora, mas consigo vos dizer em que momento foi e onde ela estava. Eu vou comprar umas calças azuis, ok? Umas calças chino. E quando eu entro na loja, vem ter comigo uma vendedora e eu pergunto-me, olha, necessita de alguma coisa? Eu digo assim, olha, onde é que estão os chinos azuis? E a senhora fez uma pergunta brutal, que foi, olha, para que é que necessita dos chinos azuis? Para que fim é que vai dar às calças? Eu disse, olha, eu dou formação e o meu objetivo é pá, ter umas calças confortáveis e que ao mesmo tempo me permita estar numa empresa a dar formação. Ok. E o que é que a senhora fez? Ok. Indicou-me 2 modelos. Reparem numa coisa. Eu estou a falar de uma loja que é conhecida por ser fast fashion, portanto, estamos a falar de produtos baratos, mas que o vendedor fez a pergunta certa. O vendedor, se me tivesse dito, olha, as calças azuis estão ao fundo do corredor e se a seguir me fossem fazer um questionário de qualidade, eu iria dar, se calhar, de 1 a 10, iria dar um 9 à senhora porque ela cumpriu, efetivamente, foi simpática e tinha cumprido. Mas esta foi mais além, ela quis saber a necessidade. E porquê é que é tão importante nós sabermos a necessidade? Que é, muitas vezes, eu para oferecer o produto e o serviço certo.
Eu muitas vezes posso ter clientes que só me vão dizer assim: olha, o Eduardo, quanto é que custa uma formação de 20 horas em negociação? Ok. É importante eu perceber, ok, porque é que querem dar uma formação em negociação? Quem são os destinatários? Por que motivo? Porquê? Porque se calhar aquilo que o cliente ou o potencial cliente acha que necessita são de técnicas de negociação, eu com as minhas perguntas eu posso perceber que se calhar aquilo que lhe vai causar mais impacto são técnicas de comunicação. Então, é importante o que é? Eu saber qual é a necessidade do cliente, porque se eu com os produtos e os serviços eu responder àquela que é a necessidade do cliente, a probabilidade de eu fechar o negócio é muito maior, porque ele vai sentir que o problema fica resolvido. O que é que também é importante? É eu saber qual é o timeline, o deadline, qual é o prazo pelo qual o cliente tem que fechar aquele acordo. E porquê é que isso é tão importante? Por uma coisa muito simples, que é para eu saber quando é que eu devo contactar o cliente depois de enviar a proposta. Se ele me disser assim, olha, o Eduardo, é uma proposta para uma coisa que se calhar só vamos ter interesse no fim do ano. Ok, tudo bem. Olha, o Eduardo, é uma proposta e eu gostaria de iniciar já no início do mês de março. Ok, então significa que, depois de enviar a proposta, eu que tenho que definir um conjunto de prazos com o meu cliente para lhe contactar nesse exato momento. Ok? A seguir, temos aqui uma questão que tem a ver com objeções. Mas relativamente a isto, relativamente à questão da qualificação do cliente, temos aqui um comentário que diz fazer perguntas e com perguntas abertas. Exatamente, Miguel. Ok? A questão de eu fazer perguntas e com perguntas abertas significa que dá espaço para o cliente expor a sua ideia, dá espaço para o cliente colocar as suas emoções de fora. E depois cabe-me a mim, enquanto vendedor, interpretar quer a linguagem verbal, quer a linguagem não verbal. Portanto, efetivamente, muito obrigado, Miguel, pelo seu comentário oportuno. Vamos então agora ver aqui o terceiro, a terceira fase do funil de vendas que eu hoje gostaria de falar convosco e que tem a ver com a fase das objeções. Ora bom, quando nós entramos na fase de objeções, aquilo que muitas vezes acontece é os vendedores assumirem uma posição defensiva, ok? O potencial cliente apresenta uma objeção, perfeitamente normal, e aquilo que o cliente assume é, já não me quer comprar. E então começa a usar argumentos num estilo defensivo, em que cria um estilo de comunicação em que as coisas não funcionam. Não é bidirecional. O cliente até se sente, vamos assim dizer, amedrontado para colocar mais dúvidas, porque muitas vezes são dúvidas, nem são sequer objeções. Ok? Então, aquilo que eu vos vou apresentar é uma técnica que foi desenvolvida pela iPhone, em que junta aqui o que é? Olhem, nem de propósito. Junta aquilo que é a empatia e junta aquilo que é o foco no resultado. Junta aquilo que é o storytelling, ok? O contar uma história com um objetivo de quê? De eu criar empatia e fechar a venda. Ser mais fácil fechar a venda. Tal como eu vos disse, esta foi uma técnica que foi desenvolvida pela iPhone. E como é que se chama esta técnica para resolver objeções? Esta técnica chama-se Feel, Felt, Found. Ok? Feel, Felt, Found. Então vamos imaginar a seguinte situação. Há uma empresa, ok? A quem eu apresentei uma proposta de formação híbrida, ok? Parte da formação presencial, parte da formação online. E dizem, olha, o Eduardo, epá, isto de formação híbrida, epá, não sei se faz muito sentido. Ok. E o que é usar então a técnica Feel, Felt, Found? Primeiro é eu dizer, olha, eu percebo perfeitamente como se está a sentir, ok? Eu estou a usar a parte do feel. E eu com isto, o que é que estou a fazer?
Eu com isto estou a fazer uma coisa que é criar empatia com o cliente. Atenção, temos que ser genuínos nisto, ok? Portanto, clientismo. Pai, esta ideia nunca fiz, parece-me estranha. Ok, olha, eu percebo perfeitamente isso. E a seguir eu passo para o felt. E o que é passar para o felt? É dizer uma coisa muito simples, que é, olha, eu já tive um cliente que quando lhe apresentei esta solução, no início, epá, ele também mostrou-se receoso. E até como tinha alguns quadros em que os vendedores já tinham alguma idade, ele pensou assim: bem, esta gente não vai querer fazer a formação à distância, pelo menos parte da formação à distância, de uma formação online. E agora passamos à ação seguinte, que é o found. Então reparem numa coisa: eu primeiro crio empatia, falo de alguém, portanto, eu estou a dar o exemplo de alguém, não estou eu a dizer vai resultar sim senhor, não. Estou a dar o exemplo de alguém e agora passo para a ação. E o que é a ação? É apresentar a solução. O que é o found? É dizer uma coisa tão simples como, olha, e na altura fizemos a formação e os resultados foram excepcionais. Porquê? Porque os vendedores, como tinham mais liberdade em termos de horário, acabaram por dispor também de tempo para a formação e tempo para a família. Não eram obrigados a ir diretamente das várias zonas do país à sede da empresa. Então isto permitiu o quê? Os vendedores olharem para a formação como uma coisa para obterem mais conhecimento, obterem mais habilidades, melhorarem a atitude, ao mesmo tempo que valorizavam o tempo que dedicavam à empresa e à família. Então reparem no seguinte, aquilo que nós estamos a fazer é feel, felt, found. Eu não estou a dizer, olha, confia em mim, eu garanto que vai ter resultados. Eu peço que confie em mim. Repare numa coisa, a confiança não se pede, a confiança conquista-se. E a confiança conquista-se por aquilo que também é o exemplo dos outros, por aquilo que é o resultado dos outros. Volto a insistir neste ponto. Estes exemplos têm que ser verdadeiros, transparentes, porque se a pessoa me pedir, ok, olha, podia-me dar o contacto dessa empresa para eu trocar algumas impressões, eu tenho que dar. Portanto, voltamos sempre a trabalhar sobre o mesmo, que é o cliente sempre no centro do processo, mas os alicerces têm que ser sempre a ética, a transparência e a verdade. Então, aquilo que eu, no fundo, hoje vos quis trazer foi o quê? Aquilo que muitas vezes quem não me conhece poderia pensar que eu iria trazer aqui uma fórmula mágica, ok? Aquilo que acontece é o seguinte: a fórmula mágica está nos valores que eu coloco, não está nos passos que eu dou. E os valores que eu coloco têm que ser sempre de empatia e foco no resultado. O que aqui é importante é, eu não posso achar que eu vou conseguir vender mais e reter mais clientes fazendo isso só quando estou a apresentar a proposta. Ou fazer isto só quando eu estou a pedir o fecho da venda. Não. Tudo isso só se faz, todo este processo só existe ao longo de toda a fase do processo de funil de vendas. Desde a prospecção, ao pedido da reunião, à qualificação de necessidades, à identificação de necessidades, à forma como eu respondo às objeções e ao próprio fecho. Ok? Portanto, todo este processo tem que ser sempre tendo em conta o equilíbrio destes dois pratos da mesma balança. Empatia, foco nos resultados. Então, agora que nós chegamos aqui, muitas vezes existe aqui esta dúvida que é, ok, ó Eduardo, e como é que eu coloco isto na prática? Como é que eu, agora, sabendo isto, como é que eu faço para avançar? Então aquilo que eu vos gostaria de dizer é o quê? Eu lancei esta semana a primeira edição da mentoria 4.0, ok? Esta mentoria direciona-se a todos os profissionais de venda que pretendem atingir melhores resultados no menor período. Quando eu aqui estou a dizer no menor período, não estou a dizer que vai ser assim. Não. Quando eu digo no menor período, significa em que vocês vão usar as técnicas na hora que permite exatamente isto. Maior empatia e maior foco no resultado. E esta mentoria está direcionada para quem?
Olhem, está direcionada para aqueles vendedores que ainda não têm as competências e as técnicas que lhes permitem atingir grandes resultados. Isto também está focada para aqueles vendedores que já têm resultados, já têm técnicas, mas que gostariam de melhorar as suas capacidades de comunicação. Então, como é que funciona esta mentoria? Primeiro, esta mentoria é constituída por 6 fases e vai ser entregue ao longo de 12 semanas, com sessões de 120 minutos. Uma sessão por semana. A seguir, o que é que nós então vamos ter? Para além destas 12 sessões, cada uma das pessoas que se inscrever vai ter 4 sessões de mentoria individual. Ok? Portanto, para além da mentoria em grupo, também vamos ter 4 sessões de mentoria individual. Todas as sessões vão ser gravadas e vão ficar disponíveis para vocês durante 12 meses. Vocês vão ter acesso a um conjunto de documentos de trabalho, de ferramentas, de scripts, de exercícios que vos vai permitir exatamente aumentar as vossas vendas, mantendo o foco naquilo que é o cliente, através da empatia e através do foco no resultado. E eu garanto-vos que durante todo esse período vocês vão ter um apoio individual e um apoio personalizado. O que é que vocês ganham com esta mentoria? Primeiro, vão se tornar num dos melhores profissionais de vendas. Segundo, vocês vão elaborar um plano comercial personalizado, ok? Vocês vão ter o vosso plano comercial, vão ter as vossas tarefas, vão saber o que é que hão de fazer para atingir os vossos resultados. Terceiro, vocês vão otimizar os processos comerciais. Porquê? Porque vocês vão desenhar o vosso próprio funil de vendas e vão saber aplicar eficazmente as técnicas de vendas ao longo de todo o processo comercial. Vão aprender a gerir as vossas emoções disruptivas. Nós sabemos, o mundo das vendas é difícil e por vezes temos que lidar com medo, com ansiedade, com desespero. Eu sabendo gerir essas emoções, eu vou canalizar toda a minha energia naquelas que são as técnicas de vendas que me vão permitir alcançar os objetivos comerciais. No fundo, aquilo que eu vos quero dizer é que vocês vão conseguir vender mais com menos esforço. Quando eu digo menos esforço, significa sem repetir os mesmos erros. Vocês vão utilizar as técnicas que vos permitem alcançar empatia com os clientes e manter o foco nos vossos resultados. Então, no fundo, aquilo que vocês ganham é exatamente isto: ganhar mais com menos esforço. Perguntam-me vocês, ok, ó Eduardo, há resultados? Já alguém conseguiu isso? Rui Ferreira, da empresa LiveTech, não é? Concluiu este ano comigo um programa de formação de vendas em que, a meio do programa, ele envia-me esta mensagem: Eduardo, o ano não podia ter começado melhor. Acabei de fechar um projeto de 20 mil euros. Este projeto foi essencial e ainda vou a meio. LiveTech Rui Ferreira. O que é que vocês podem fazer se quiserem vender mais? Se quiserem inscrever na mentoria 4.0? Então, podem ir, podem se candidatar neste link treinadordevendas.com/mentoria, ok? Porquê? Eu necessito de saber se vocês estão realmente, se realmente os valores que vocês têm em termos de vendas são estes valores de ética, transparência, empatia, foco no cliente, ok? Se a vossa ideia for, ok, vamos utilizar técnicas manipulativas para conseguirmos vendas rapidamente e enganar os clientes, esta mentoria não é para vocês. Se aquilo que vocês pretendem é construir um processo, definir um plano, criar o vosso funil de vendas,
definir as técnicas para cada fase do vosso funil de vendas, então isto é para vocês. E os resultados conseguem-se, e eu já vos mostrei um exemplo disso. Se vocês quiserem marcar, então, uma reunião comigo, ok? Uma conversa comigo, terão que ir então a este site, treinadordevendas.com/mentoria. Também me podem enviar um e-mail para info@treinadordevendas.com. Vocês mandam-me um e-mail e nós estabelecemos comunicação e conversamos para perceber se vocês têm as características para preencher esta questão da mentoria 4.0. Então, neste momento faltam 10 minutos para as 2 horas, portanto, aquilo que eu vos peço é, caso tenham alguma dúvida, por favor, coloquem as vossas questões, quer relativamente às técnicas que nós abordamos, ok? Quer relativamente à própria mentoria, embora eu gostaria que relativamente à mentoria falássemos individualmente e pessoalmente. Portanto, respondendo à questão do tema, e a questão do tema era o segredo para reter clientes e fechar mais vendas, aquilo que eu vos posso garantir tem então a ver com este ponto. O segredo passa por eu definir um funil de vendas, onde todas as técnicas que eu vá aplicar durante todas as fases do funil de vendas estejam com estes dois objetivos: foco nos resultados e empatia. Não existe outra fórmula. O segredo passa por isto. Passa por desenvolver um plano comercial, passa por desenvolver um funil de vendas, onde estejam claros quais são as técnicas de vendas que me permitem exatamente isto: foco nos resultados e empatia. E reparem numa coisa, e vamos ver isto. Prospecção, já vimos. É importante eu ter claro quais são as pessoas, quais são as soluções que as pessoas procuram em mim. O que é que as pessoas me vêm procurar? O que é que procuram na minha empresa? O que é que procuram em mim enquanto vendedor? Segundo ponto, é importante eu ter um guião de vendas, um script, em que na marcação da reunião eu tenha exatamente estes alicerces bem definidos: a empatia e o foco nos resultados. A qualificação dos clientes é importante? Claro que sim. A grande maioria das vezes, as objeções vêm porque eu não fiz previamente uma boa qualificação do meu cliente. Eu não me preocupei com a sua necessidade, porque ele só me pediu a proposta de um serviço e eu mandei. Eu não quis saber qual era a sua necessidade. Eu não me preocupei com prazo. Eu não me preocupei em saber quem era o tomador da decisão, quem era a autoridade, ok? Isto são tudo um conjunto de pontos em que eu tenho que definir sempre. Existem depois técnicas, abordagens, relativamente à identificação de necessidades. Existem depois formas de eu criar rapport, técnicas para eu criar rapport, para eu criar sintonia com os meus clientes, através de algo que quer seja presencial, mas também há muitas técnicas para uma abordagem online, para uma abordagem não presencial. A forma como eu respondo às objeções e, acima de tudo, a forma como eu me preparo às objeções. E deixem-me vos dizer, quanto mais eu me preparo para as objeções, mais preparado eu estou para o imprevisto de uma objeção. Ok? Terceiro, o fecho acaba por ser o quê? Um processo natural. De acordo com este método, não existem técnicas de pressão de fecho. Não existem. O fecho acaba por ser de uma forma natural. Erradamente, muitos vendedores acreditam que o fecho, a relação comercial acaba. Não. Eu tenho que garantir que aquilo que eu acordei com o meu cliente vai ser aquilo que ele vai receber. E depois, reparem, vem ainda aí as vendas repetidas e as referências. Então, eu
Quero-vos dizer, a mentoria irá iniciar no dia 5 de março e as inscrições estão, neste momento, abertas. Portanto, para avançarmos com as inscrições, vocês podem me mandar então, através de indo a esta página, clicando nesse formulário, preenchem todos os dados e eu entrarei em contacto convosco, ou enviando-me um e-mail, nós então iremos conversar e iremos então definir tudo aquilo que vocês possam ter em termos de dúvidas. Ora bom, eu gostaria de, neste momento, saber se existe alguma questão, alguma abordagem que vocês gostassem de colocar, algum tema com o qual gostariam de esclarecer, ok? Portanto, era muito, muito importante perceber isto. Já agora, eu vou ver só um momento. Ok. Então, temos aqui ok, temos então aqui algumas questões e eu vou então começar por colocar, não aparece aqui na plataforma, mas eu então vou ler. Temos então aqui o Lanilson Barbosa, em que diz que os produtos são cada vez mais similares, a diferenciação muitas vezes ocorre por meio da prestação de serviço, do atendimento do cliente e do suporte pós-venda. Oferecer uma experiência positiva ao cliente pode criar laços fortes. Lanilson, é verdade, muito obrigado pelo contributo, pela sua opinião, mas aquilo que eu defendo, tudo o que disse é verdade, e aquilo que eu defendo é que isto tem que ser um trabalho sempre de planeamento, tem que ser um trabalho de treino. Isto porquê? Eu dou sempre este exemplo, que é um exemplo que, olhem, eu gosto muito de futebol e, como eu gosto muito de futebol, às vezes acaba por criar exemplos com o futebol. E aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte: imaginem o seguinte caso. Imaginem que a vossa equipa de futebol, o vosso time, falando aqui para a malta que está no Brasil, o vosso time, a vossa equipa de futebol, decida não treinar a semana toda para o jogo que vai ter no domingo. Decide não treinar. Porquê? Porque já fazem isso há muitos anos. Aquilo nasceu com eles. Eles já têm à vontade, já têm o jeito, aquilo já está com eles. A pergunta que eu vos faço é: o que é que vocês achariam disso? Alguém, um jogador profissional, em que decida não treinar. Porquê? Porque já faz há muitos anos. Vocês iriam achar estranho. Aliás, se calhar até chamariam de pouco profissionalismo, pior que amadorismo. Então, a questão que aqui se coloca é: porque é que eu, enquanto profissional de vendas, enquanto vendedor, não hei de eu também planear, não hei de eu também treinar para quando chegar o momento de eu jogar, chamemos a isso reunião, negociação, eu estar preparado. Então faz sentido eu exigir mais dos outros do que exijo a mim próprio? Então, se vocês responderam aquilo que eu estou a pensar, e tenho a certeza que estamos todos a ter a mesma resposta, a proposta que eu vos faço é exatamente esta. Candidatem-se à mentoria 4.0. Muito e muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação.